3 semanas eu li um livro muito incrível de um cara que chama Ryan Holiday, que é uma frase que foi criada por um imperador romano no ano de 170, o Marco Aurélio. Eu sou muito fã desse cara. E chama "O obstáculo é o caminho". Por que eu falo sobre essa frase, né? Eu acho que toda vez que a gente tem um limão, dá para fazer uma limonada. E como eu sempre trabalho, normalmente, né? Antes de montar minha empresa, que vai fazer 9 anos, como eu sempre trabalhei no mercado automotivo, ainda mais uma mulher, na época que eu comecei, eu tinha muitos obstáculos, mas isso nunca foi um problema. E aí, quando eu li o livro, e aí me veio essa frase, eu falei, nossa, é essa frase. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos na Sabó, é uma multinacional brasileira. Fiquei lá 16 anos, tive 8 promoções, e lá eu fiz uma carreira. O Zé Eduardo Sabó, que é o CEO, ele nem lembrava disso, eu contei para ele há alguns anos, que ele me disse, na época eu queria fazer engenharia, ou jornalismo, ou direito. E eu acho que eu me daria bem em uma dessas 3. E ele falou para mim, ele era meu gerente, ele disse, olha, se você for estudar alemão, a gente acabou de comprar, de fazer uma aquisição de uma empresa na Alemanha, que era a Kako. Se você for estudar alemão, eu te dou uma carreira aqui dentro. E ele cumpriu o que ele prometeu. Tive 8 promoções, cuidava de vários países, cuidava da logística toda, do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina. Foi uma carreira incrível. Saí de lá poliglota, porque a Sabó, na época, ela pagava, ela fazia uma espécie de bolsa de estudo. Se você estudasse algo que tivesse a ver com a sua carreira ali, com a sua profissão na época, eles davam bolsa de estudo. E eu já falava inglês fluente com 17 anos, né? Eu sempre fui muito pobre, mas a minha mãe e meu pai, eles investiram em mim. Eles conseguiram pagar a cultura inglesa, então eu já falava inglês. Aí eu fui estudar alemão, depois eu comecei a trabalhar com a GM México, a Volkswagen México, e eu achava horrível falar portunhol, comecei a estudar espanhol e saí de lá poliglota. E muito do que eu uso hoje, tenho muito orgulho de dizer, tenho orgulho de ter trabalhado em todas as empresas, mas a Sabó, muito do que eu uso até hoje, eu aprendi lá. Então, eu não media esforços, né? Me convidavam para ser team leader da implantação da SAP. Me afastei 2 anos do meu projeto e fiquei trabalhando com isso. Então, a minha carreira toda, a maior parte da minha carreira, não foi só logística, foram outras coisas que eu fui aprendendo, né? O Lean Manufacturing, que aí eu fui estudar, fui ser Black Belt, foram outras coisas que eu fui agregando de planejamento estratégico, e onde eu ia viajar para fora do Brasil, em todas as empresas, eu aproveitava para saber o que tinha de curso por ali. Então, ao invés de passar um final de semana em Praga, por exemplo, quando eu ia para a Alemanha, às vezes o pessoal ia, eu preferia investir num curso, fazer algum curso, estudar. E hoje eu devo muito às empresas que eu trabalhei, toda essa carreira, né, essa trajetória, por eu ter aprendido e feito tudo que me dava para fazer. Então, às vezes vai emitir uma nota fiscal? Se fosse um outro gerente, né, falava, eu não, né, não emitir nota fiscal, gerente. E eu ia emitir nota fiscal, às vezes com uma má vontade, mas eu ia. Então, trabalhar no mercado automotivo foi um desafio. Na época, né, imagina, eu tenho 53 anos, comecei a trabalhar com 16. Eu era a única mulher no mercado automotivo. Então, eu via coisas do tipo, eu era bastante bonita, né, na época. Então, eu via coisas do tipo, ela causa 2 vezes, quando ela chega e quando ela fala, porque eles diziam que eu era muito inteligente também. Então, eu tinha que cortar certos tipos de comentário. Então, além de gerenciar muitas pessoas, muito jovens, já ser gestora de centenas de pessoas, e cuidar de carreira internacional, inclusive gerenciar pessoas na Alemanha, né, que era um pessoal bem mais velho que eu ainda tinha que driblar esses comentáriozinhos machistas. Mas eu nunca tive um gestor machista, sabe? Alguém que me pagasse menos porque eu era mulher, ou me desse menos oportunidades porque eu era mulher. Não, eu agarrava mesmo as oportunidades e ia. Então, eu acho que um dos exemplos mais assim que eu tenho fortes é a primeira vez que eu fui para a Alemanha, eu já falava alemão. E eu era a coordenadora, supervisora, não lembro. E a gente ia parar a linha em uma das montadoras, né? Eu acho que era da Adam Opel, que era General Motors, né? E alguém precisava levar peça, como amostra, né? A gente tinha que levar, porque era uma linha de produção nova, eram amostras.
Só que eram amostras pesadas, porque eram sistemas eram sistemas, não era só a peça, né? Era um conjunto. E aquilo dava uns 60 quilos, mais ou menos. Imagina, eu pesava 55. E a menina que trabalhava comigo, ela se recusou a ir. Ela falou, você tá pensando que eu sou burro de carga? Eu não vou. Aí, o meu gestor falou, Dora, você tem passaporte? Eu falei, claro, né? Falando 3 idiomas. Nunca tinha saído nem pra Argentina. Mas meu passaporte estava em dia, trabalhando com logística internacional, comércio exterior ainda. Falei, tenho. Você pode viajar hoje? Meu filho era pequeno, eu fui para a Alemanha. Né? Então, essas oportunidades que eu acho que a gente, que foram legais, assim, e eu soube tirar proveito. Resumindo, né? Aí a minha carreira toda foi até... eu tinha um desejo de ser diretora de empresa, então na Seva, que foi a minha penúltima empresa, eu era gerente sênior, então eu tinha status de diretoria, cuidava de vários clientes, entrei com um cliente e saí de lá com 12, gerenciava mais de 500 pessoas, todas as empresas eu implantava os benchmarking que eu conhecia, sabe? Então eu já me destacava logo no começo e eu sempre promovia as pessoas que trabalhavam comigo, as que queriam receber uma promoção, né, e queriam se engajar nas causas. E aí, da Seva eu fui morar nos Estados Unidos, e aí eu era diretora de operações. Depois eu fiquei doente, teve uma reviravolta na minha vida, perdi todo o meu patrimônio, resolvi empreender, já vai fazer 9 anos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Carreira Talk Show, primeiro talk show sobre carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, sou consultora de carreira e negócios e junto comigo para fazer mais um programa, o meu parceiro, Paul. E aí, Paul, tudo bem? Tudo bem, Gi? Para quem ainda não me conhece, eu sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e você acabou de acompanhar a história da Dora Machado. Ela é consultora organizacional e individual, personal brander, master coach e black belt, foi executiva de grandes multinacionais e com uma história incrível dessa, a gente vai bater um papo com ela para poder explorar um pouquinho mais e gerar insights para vocês. Vocês vão ver muita dica legal que ela vai compartilhar de toda essa trajetória incrível que ela tem. Mas antes... Não se esqueçam de já se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, já ativar o sininho para receber todas as notificações e novidades. A gente lança pelo menos 2 vídeos por semana, então sempre tem muito conteúdo. E a sua curtida e o seu compartilhamento nos ajudam muito a continuar produzindo conteúdo como esse aqui para alavancar a sua carreira e os seus negócios. É isso aí, vamos lá, vamos conferir esse bate-papo com a Dora. E Dora, você começou muito cedo no mercado automotivo, tá? Até numa época onde se contratava até antes dos 16 anos, e toda essa dificuldade que é um mercado, né, masculino, né? E você até comentou um pouquinho de todas essas dificuldades que você enfrentou, mas qual foi a principal dificuldade na sua carreira, aquela que você fala assim, essa me moldou? Pessoas. Eu percebia, porque como eu tinha 23 anos, eu já coordenava muita gente, eu percebia que o que funcionava para uma pessoa não funcionava para outra. E eu tinha uma dominância muito alta, tenho ainda, e às vezes eu era um pouco arrogante. Eu aprendi a ser assim. Eu tinha que, às vezes, me defender. Não estou falando que era certo ou errado, mas eu era um pouco... Dava umas carteiradas, era meio brava, assim, né? Ame ou odeie, era mais ou menos isso. Eu comecei a perceber que isso não funcionava. E eu comecei já desde muito cedo a estudar programas de gestão de pessoas, de liderança. Em 1998, eu fiz o primeiro curso de programação neurolinguística, fui estudar coaching, eu estudei Master Coach no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, fiz psicologia positiva, hoje eu sou estrategista de personal branding. Então, a minha carreira, ela foi mudando, eu fui sendo uma pessoa mais humanizada, eu diria, por conta de tudo isso, né? Eu percebia que as pessoas às vezes me respeitavam mais porque tinham medo de mim, eu era mesmo muito inteligente, eu tinha uma facilidade de falar com as pessoas em vários níveis, e eu cuidava de várias pessoas em vários países, equipes em vários países, organizava muitas coisas, tinha vários projetos que eu liderava, e foi um dos motivos de, na época, eu ter saído da Sabom. Porque eu falei, bom, aqui, agora que eu mudei, porque eu tinha mudado o meu comportamento de enxergar mais o ser humano, mas
como eu estava ali há muito tempo, as pessoas não percebiam, né? E aí eu resolvi ir para a Valeo, que é uma empresa francesa. Em 2 meses meu trabalho já era benchmark do grupo, né? Implantei lá sistema de produção, foi incrível. E foi um desafio, foi mudar de cidade, mudar de tudo. Mas aí eu comecei a mostrar aquela Dora nova, que eu já conhecia, mas muitas pessoas ainda tinham aquele paradigma, né? A mandona, a chata, a arrogante, a organizada, tudo certinho. Então, eu acho que foram as pessoas. Acho, não tenho certeza, o maior desafio foi lidar com as pessoas, né? E foi muito legal, porque hoje em dia a minha empresa, que tem 4 pilares, né? Supply chain, Lean, a partir de pessoas e carreira e planejamento estratégico, eu faço muita coisa de logística ainda. Mas eu sou mais chamada para fazer carreira e liderança, gestão de pessoas, sabe? Foi bem interessante isso. Agora, você tocou num ponto agora muito interessante, né? Que a gente é ser humano, né? Então, a gente erra, a gente aprende, a gente desconstrói crenças, a gente desconstrói ideologias, pensamentos. E eu achei bem interessante essa sua humildade de dizer, olha, eu tinha um jeito assim, não fez muito sentido em algum momento da minha vida e eu mudei isso, precisei até fazer uma movimentação de carreira para ter isso, né, visto por outras pessoas. E eu vejo hoje no mercado, os nossos clientes, as pessoas com quem a gente tem networking mais aproximado, passam muito por isso, né? Percebem ali uma característica que às vezes não agrada, ou não é tão efetiva, ou magoa as pessoas, faz essa mudança, mas não consegue demonstrar essa mudança. E eu queria saber de você, o que você fez, que ferramentas que você usou para começar a mostrar para as outras pessoas que a Dora tinha mudado um pouco e que eram mudanças que iam impactar em todo mundo, não só nela? Comportamento mesmo, mas a primeira mudança, porque eu cheguei toda fofa na Valeo, né? Eu falei, sou Dora Machado, versão fofa. Na verdade, eu era conhecida como Dora Gaijutz Machado até então. Até meu nome mudou. Porque eu tive um diretor, que é o David Carvalho, ele é um querido, né, super famoso aí no mercado, e ele falou, não, esse nome, não, tem que ser Dora Machado é um nome forte. Ele que me apelidou, e é meu nome, Dora Machado. Se eu olhar depois na numerologia, que eu fui fazer uma pesquisa, tem muito mais a ver comigo, Dora Machado, do que Dora Gaijutz Machado, além do que é difícil, né, de falar. Dora Gaijutz é o nome da Lituânia. Então, a primeira coisa, eu cheguei toda fofa. E tinha nas reuniões, que a gente fazia um briefing às 7 da manhã, eu já entrei num cargo superior à maioria das pessoas, né? Porque lá o supervisor, que é o cargo que eu entrei, ele é um cargo bem legal, na Valeo, pelo menos na época era, isso foi em 2000. E as pessoas na nossa reunião não me deixavam falar. Depois você vai ter que pôr um pi aí, tá? Porque eu vou contar a história rapidinho, se você vai ver. As pessoas não me deixavam falar. Eu falei, poxa, eu sou uma Dora Machado tão fofa, tão fofinha. Como que ninguém me deixa falar nessa reunião? Aí eu falei pro meu chefe, falei, Davi, é o seguinte, amanhã você chegue às 7 da manhã, porque eu vou falar naquela reunião. E eles tiravam sarro de mim, eu já estava lá quase uma semana, e eles tiravam sarro da chefe deles, porque eu não falava palavrão, e eles falavam um monte. Eu falei, então tá. No dia seguinte, ele ficou só de olho, a gente tinha parede de vidro, né? Pus as 2 mãos na mesa e falei assim, puta que eu pariu! Eu vou falar agora, nessa porra! E eles ficaram quietos, começaram a me respeitar, e aí comprova o que eu te falei antes. As pessoas são diferentes. Então não adiantava eu também querer ser Dora fofa, zen. Comecei a meditar 2 anos antes desse processo de sair da Valeo, da Savoy e tal. Mas não adiantava eu querer ser fofa com todo mundo, porque dependendo de cada pessoa, se você tá numa cultura onde naquela época, não tô dizendo que a Valeo é assim, ou que todas as Valeos são assim, todas as Valeos são muito diferentes, aliás. Mas naquela época, aquela equipe queria alguém que falasse palavrão, que estivesse no nível deles. E eu fiz isso, e funcionou. E depois eu não precisei mais fazer isso, sabe? Eu pude ser a Dora fofa, comecei a fazer gestão visual, comecei a apagar os quadros que estavam ali, tirar as coisas do lugar, e as pessoas começaram a comprar as minhas ideias, tanto que eu fui benchmarking muito cedo ali.
Eu já tinha experiência em implantar SAP, e aí eu implantei também o sistema deles, né, na época, que ainda era um antigo, depois eles mudaram. As pessoas, de novo, né? E eu acho que o melhor jeito de você mudar, de mostrar para as pessoas, é mudando o comportamento. Não adianta você falar para as pessoas, oi, eu mudei. É igual você tá num relacionamento e você fala para a pessoa, mas eu falei que te amo. E a pessoa fala, mas você não demonstra. Né? Então, eu acho que é demonstrar. Precisa demonstrar, né? Sensacional, sensacional. E Dora, uma pergunta. Quando você tem que mudar um pouquinho seu perfil comportamental, né? Quem estuda e faz análise de perfil comportamental sabe que toda vez que você tem que se ajustar por conta do meio, é necessário um nível de energia muito grande para você conseguir se ajustar, até que de alguma forma acaba virando intrínseco e você começa a atuar daquela forma. Como é que foi você passar por essa situação dentro da Valeo, e com certeza deve ter passado em outras organizações? Como é que você voltava para casa? Como é que era aquela pressão dentro da Dora, dizer, poxa, eu vou ter que fazer, não precisa ser assim, mas eu vou ter que fazer para me ajustar? E como é que você internalizava isso? Na verdade, eu acho que todo mundo, tá? Sem exceção, até o idiota do Donald Trump, todo mundo tem alguma coisa boa. Se apega a isso, querido. Era isso que eu me apegava. E teve uma outra empresa que eu trabalhei depois, que eles queriam que eu fosse carrasca. Olha como o mundo é. Eu querendo me melhorar, e a empresa me contratou, e quando eu cheguei, a empresa falou que era para eu ser carrasca. E eu ainda fui um pouco. Eu ainda fui na onda deles. E eles me demitiram por isso. Eles pagaram o processo de coaching, eu já era gerente. Eles pagaram o processo de coaching. A coach falou tudo que eu falava sobre minha família, sobre meu pai ser alcoólatra. Tudo ela falava para o meu presidente, eu respondia para o presidente. E ele colocou uma diretora lá acima de mim e me mandou embora. Caraca, como assim? O cara quer que eu seja carrasca. Eu não queria. Aí eu comecei a entrar nessa cultura, e isso era horrível para mim. Graças a Deus eu fui demitida. Fiz 45 entrevistas no meio de uma crise e pude escolher entre 3. Foi incrível. Né? E eu tinha, como eu sou poliglota, e eu já sempre tive um nível de gerente para cima, era muito comum eu ser contratada por uma multinacional, e a primeira coisa que eu fazia era ficar um mês fora do Brasil. Então, eu ficava um mês em Barcelona, Alexandre, ficava um mês na Alemanha, fiquei 6 meses nos Estados Unidos. Então, é bom também quando acontece uma coisa ruim. Que bom que aconteceu aquilo, né? Que eu saí dali, porque aquilo estava fazendo mal para mim. Aquela cultura, sabe? Então, o meu presidente me chamou para me elogiar na véspera do Natal, para dizer que nunca tinha tido uma pessoa com tão pouco tempo de casa tão inovadora, focada em resultado, que as pessoas estavam me adorando. E em janeiro, quando a gente voltou de férias, eu fui demitida. E isso acontece. Então, a cultura é uma coisa muito interessante. E a dica que eu posso dar assim, para quem está assistindo é se aprofundar e perguntar muitas coisas sobre a cultura. Isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu era muito jovem, depois trabalhei em outras empresas também, e foi um grande aprendizado, sabe? Entender onde você está pisando. Exatamente, isso é muito importante, a gente fala muito disso, né? É muito comum o profissional não se preocupa com isso e entra na empresa, às vezes, principalmente agora, um momento de crise, por desespero, por ansiedade, e aí não vê esse fit, quando chega lá, não se identifica, ou às vezes até pior, interioriza isso, né? E acha que é um problema da pessoa, entra numa depressão, algo mais sério. Então, realmente, cultura é um aspecto muito importante. Mas, Dora, eu queria fazer um shift aqui do assunto, para te perguntar o seguinte: você contou, né, trabalhou em multinacionais, teve cargos de alta gestão e hoje você tem uma consultoria. Como que foi essa mudança, né, de mentalidade mesmo, de vir de multinacionais para ter uma empresa, como você mesmo comentou, de uma mulher só, que faz tudo e dá conta do recado? Então, eu até estava em dúvida, né, com relação à maior dificuldade que eu tive, se eu respondia sobre pessoas ou se eu respondia sobre isso que você acabou de me perguntar, né? Porque, assim, uma coisa é você ser a top da executiva Blaster lá, fodona, nas multinacionais, né? Outra coisa é você ir lá de Dora Machado. Muda tudo. Então, primeiro ano eu achei que ia ficar milionária.
Porque eu falei, cara, se eu dou tanto dinheiro para essas empresas que eu já trabalhei, eu vou ficar rica. Então eu pensava em comprar um helicóptero, juro por Deus. O Eduardo Banzato, meu amigo do irmão, eu vivia falando para ele, quero comprar um helicóptero. E eu achava que ia ficar rica. Mas não era que o dinheiro vinha em primeiro lugar. Eu achava que ia ser uma consequência natural. E aí eu fiz um monte de cursos, investi fora do Brasil e aqui também. E não faturei nada. Mega otimista no meu planejamento estratégico. Gente, eu que sabia. Eu que sabia fazer planejamento estratégico, né? Fui péssima. E aí, o meu primeiro cliente, eu tive vários primeiros clientes muito interessantes, mas meu primeiro cliente muito legal foi a Fiat. Eu fiquei 60 dias na Fiat, em Betim, fazendo projetos, né? Foram divididos em 6 ou 7 vezes. Tenho um contato com essas pessoas e carinho com essas pessoas até hoje. Foi treinamento de supply chain, e aí eu misturava com liderança, foi muito legal. E aí, quando eu comecei realmente ganhar muito dinheiro, eu fiquei muito doente, e aí foi o maior desafio, né? Que andar de cadeira de rodas, ter parada cardíaca, isso não é para qualquer pessoa, né? Então eu perdi meu patrimônio todo, fui para Nova York fazer tratamento, eu perdi todo meu dinheiro, que a Sabó, inclusive, minha querida Sabó, fez vaquinha. Eu ganhei, inclusive, a passagem para os Estados Unidos, né? Que eu fui picada por um carrapato em uma das empresas, que eu não posso falar aqui, porque eu processei eles e eu perdi, né? Perdi em todas as instâncias. Eu fui picada por um carrapato numa das minhas viagens a trabalho, que eu ia muito para a Alemanha, em algumas empresas, né? Em uma delas eu tive essa doença, que é a doença de Lyme, Avril Lavigne tem, outras pessoas têm também, e graças a Deus tudo bem, perdi o processo, mas minha saúde está ótima, faz 5 anos que eu não tomo remédio. Que bacana. E, Dora, se tivesse dar uma dica para Dora no início de carreira, que dica seria essa? Cara, vai com vontade, que o que você fizer vai dar certo. Vai com vontade, com garra. Não tem um dia que eu não ouço de algum cliente meu ou ex-colega de trabalho, às vezes um e-mail inesperado, dizendo que eu inspiro as pessoas, sabe? Não tem um dia que não aconteça isso. Eu acho que se eu fosse uma engenheira, seria legal. Se eu fosse jornalista, seria legal. Se eu fosse advogada, seria legal. Né? Então, eu diria, vai com garra, vai com vontade. E essa coisa do obstáculo é o caminho. Faz do limão uma limonada, entendeu? Não fica chorando. Gente, eu podia contar essa história para vocês, essas histórias da minha vida. Ninguém sabe que eu passei fome quando eu vim morar aqui em Florianópolis. Que acabou meu dinheiro. Eu tinha 10 mil reais. Eu não tinha cliente. Tava andando de bengala na areia. Com uma cachorra. 5 mil eu dei pro cara da mudança e 5 mil para pagar as coisas. Um dia meu filho me ligou, uma tarde, e eu com voz de sono fingindo, né? Ele falou, mãe, você estava dormindo? Eu falei, tava. Ele falou, mas 3 da tarde. Eu falei, porque assim eu economizo uma refeição. Ele falou, oi? Ele falou, calma. Ele pegou o avião, veio aqui, e ele me ajudou 1 ano, o meu filho. Ele falou, mãe, quanto falta? Porque eu tenho minha aposentadoria, mas faltava, né? E eu ainda tinha feito um empréstimo de consignado de velhinho. Porque eu fiquei doente, perdi tudo, estava desesperada. Achava que ia perder o apartamento, não dei o apartamento, né? Eu falei, falta 900 reais. Ele me deu 1 ano, 900 reais. Aí depois eu falei, não, filho, agora não precisa mais. Muito obrigada, agradeço, né, de coração, mas agora não precisa mais. E aí tem gente que quer contar aquela história, né, se vitimizando. Ah, porque eu passei fome. Passei fome. Eu não passei fome, gente. Eu dormia, comecei a fazer jejum intermitente aí. Eu tava toda inchada de corticoide, foi ótimo. Perdi 20 quilos. E, Dora, eu tenho uma pergunta para você antes da gente já encaminhar, né, para o final aqui, devido ao tempo. É uma pergunta bem simples, ou talvez não, né? Mas como que você lida com o fracasso, né? A gente já viu que você tem esse perfil otimista e de ver o lado bom, o silver lining das coisas, mas eu imagino que você já deve ter tido alguns fracassos aí. E como que você lidou com isso de forma de tirar aprendizados?
Então, na verdade, eu tenho um problema de ser otimista demais. Então, essa coisa que eu falei do helicóptero é verdade, né? Então, quando eu quebrei, foi duro. Foi duro porque eu falava, meu Deus do céu, né? E agora? Então, eu acho que a melhor maneira de lidar com o fracasso é o livro que eu vou te indicar depois, que é O Poder do Agora, né? Então, tá tudo bem, agora tá tudo bem. Ó, agora, eu posso estar sem comida, eu posso estar sem roupa, posso estar com um pouquinho de coisa só, mas agora tá tudo bem. Não caiu um raio em cima da minha cabeça onde eu tô quentinha, tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que a melhor maneira de lidar com o fracasso é não ficar se vitimizando, se batendo porque errou, né? E também não criar muita expectativa com relação ao futuro. Hoje eu aprendi muito isso, né? E quanto menos expectativa eu crio, mais cliente eu tenho, né? Então eu acho que o fracasso dói. Acho não, né? Dói para mim. Eu sempre acho que vai dar certo. Mas também, como uma geminiana ascendente em Gêmeos, Lua em Gêmeos e Sol em Gêmeos, amanhã tá tudo bem. Choro. Depois tá tudo bem. O quê, né? Não tem o que fazer, gente. A pessoa fica ou no passado ou no presente, né? Eu acho que a melhor maneira de você lidar com o fracasso é pega essa situação agora, põe na frente e resolve. Né? Ou também uma coisa legal para lidar com o fracasso é a pessoa dizer para mim que eu não consigo. Um dia, meu filho, muito querido, amo meu filho, mas, poxa, eu ganhava 30 mil reais, né? Meu último emprego. Ele falou assim, pô, mãe, são altos e baixos, é uma roleta, é uma roda gigante, montanha-russa, aliás. Ô, mãe, sua vida é uma montanha-russa, um dia você tá ganhando um monte de dinheiro, outro dia você tá ganhando um pouquinho, por que você não vai de novo pra carreira corporativa, ganhar seus 30 pau? Eu falei, até o final do ano eu vou comprar meu apartamento. Entendeu? Então, uma maneira também da pessoa falar para mim, pô, ó, um dia você tá bem, outro dia você não tá, é me desafiar. Aí eu falo, então é assim? Então eu vou conseguir. Que bacana. E esse livro que você indicou, O Poder do Agora, conta um pouquinho pra gente por que dessa indicação, além de tudo isso que você falou, claro, de você estar no presente, mas eu acho um livro muito bacana, já tive a oportunidade de ler, realmente é um livro muito transformador. Mas indica então para o pessoal que está nos assistindo, por que eles precisam ler esse livro? Eu queria indicar 2 livros, na verdade, por favor, né? Por favor. Um do Ryan Holiday, que é esse que eu falei no comecinho, que é inclusive a frase, né, que ele falou, esse imperador romano Marco, no ano de 170, o obstáculo é o caminho, né? Então eu acho que é bem legal esse livro, porque ele diz sobre o que eu acredito a vida toda sem eu ter lido, nem sabia dessa frase, né? Então ele diz como é que você pode fazer do limão uma limonada, não com óculos de lente cor-de-rosa, mas pega a situação, vai lá e resolve, né? Então esse livro eu acho que é bem legal. E O Poder do Agora, e tem também o Praticando o Poder do Agora, é um livro denso, é um livro chato de ler. Eu levei acho que uns 3 anos para pegar e ler, mas depois ele foi. O Poder do Agora, de um cara que, inclusive, agora na pandemia eu fiz um curso com ele, um alemão, eu amo os alemães, amo, o Eckhart Tolle. Ele diz isso, não é para você deixar de fazer planos, não é para você não ter seu planejamento estratégico, você vai ter. Só que para de ficar lá no passado e para de ficar lá no futuro. O que é que você tem que fazer agora? Né? Então pega e faz. Não é para você ficar ali deitado no sofá, mas vai ter um momento de você ficar deitado no sofá, né? Eu adoro o Domenico De Masi, né? Que é um cara que fala muito também sobre ócio criativo. Ócio Criativo. Ócio Criativo do Domenico De Masi. Eu leio 3 livros por semana, tá? Que eu Kindle não vivo sem, né? O ócio criativo, você precisa, né? Eu não começo a trabalhar antes das 3 da tarde. Eu gosto de fazer meus esportes, eu tenho 3 esportes que eu faço todo dia, cuido da minha casa, cuido da minha horta, minha mini sacada, moro num mini apartamento, na beira do mar. Aí você fala, tá bom, Dora, você quer ganhar 30 mil reais hoje? Eu posso ter a qualidade de vida que eu tenho hoje? Talvez não, né? Então eu não tenho... e tem um outro livro também, se você me permite. Por favor, por favor.
que eu amo ler, né, como eu falei, mas eu gosto de um livro que é do Austin Kleon. Ele tem um blog, inclusive eu sigo, é um cara incrível, Show Your Work, né? Então mostre seu trabalho. Ele fala sobre compartilhar coisas, né? Muitas pessoas, eu criei uma coisa que chama Disque, todo mundo conhece o Disque, mas a minha ferramenta não precisa comprar créditos e ela é feita no Excel. Muita gente me recriminava. Pô, mas você tá fora do mercado. Eu falei, gente, não precisa. Por que eu vou roubar as pessoas, né? Tá bom, não tô menosprezando aqueles lá que são incríveis, que eu sempre usei na minha carreira corporativa, mas por usar e por estudar, eu desenvolvi a minha. E eu gosto de compartilhar. As pessoas que fazem curso comigo, elas têm tudo. Eu dou tudo. E eu não dou em PDF, não, eu dou em Word. Já tentaram roubar? Já. Tem uma maluca aí que vive falando que diz que Dora Machado, ela ainda vende o meu nome. Acontece, né? Então eu acho que a gente tem que mostrar mesmo, né? Personal branding, a gente costuma dizer que se você é bom no que você faz, você precisa mostrar para as pessoas, porque as pessoas não vão saber. Você pode criar um indicador incrível, maravilhoso, deixar aí do ladinho aí do seu laptop, né? O que adianta? Só você saber. Compartilha. As pessoas têm medo, a minha carreira inteira eu vi isso. As pessoas têm medo de compartilhar. Eu ensinava as pessoas que trabalhavam comigo a fazer meu trabalho. Porque se eu saísse, alguém ia estar ali para fazer meu trabalho. Né? Então eu era inovadora, era muito parceira da RH, eu achava isso legal. Então, Show Your Work, eu acho que é esse o livro, né? E assim, aprender sempre, né? Aprender, eu acho que é a lição. Com certeza, Dora. O Mostra o Seu Trabalho, os outros livros do Austin, eu até tenho aqui também, né? O Roube como Artista, o Paul sabe, é o meu livro da minha vida. O Paul que me apresentou, ele mudou minha vida, ele me levou para o marketing de conteúdo de uma vez. Então, eu também reforço aí a recomendação. E, Dora, muito obrigada, né, pela sua participação. Foram vários insights. Toda vez que a gente tem essa troca aqui no Carreira Talk Show, a gente aprende mais até do que os telespectadores, né? A gente tem tantos insights, a gente se reconhece tanto em vocês. Então, eu agradeço muito de coração pelo seu compartilhamento e pela presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada mesmo, muito obrigada, Giovana, muito obrigada, Paul, obrigada para todo mundo que está assistindo, paciência de vocês, né, entrevistar tanta gente. Imagina, e eu fico muito feliz, desejo sucesso, muito sucesso para vocês, para o projeto, para todo mundo, né, que seja um ano bem legal, que as pessoas consigam entender, né, o que elas têm de bom para mostrar para as pessoas. Show Your Work. Com certeza. Obrigado. Gratidão aí por compartilhar tantos insights, por compartilhar a sua história, por abrir o seu coração aqui com a gente no programa. Que é isso que a gente quer ver. Ver a pessoa por trás do executivo e é isso que transforma as carreiras das pessoas. Muito obrigado. Obrigada, gente.